Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui à nossa conversa no nosso podcast New Wave Catholic. E hoje estou aqui com a minha mãe, Miriam, e vamos receber o Padre Lourenço Carvalho. Padre Lourenço é novinho, ele se tornou padre agora, dia 23 de junho, tem 5 meses. Né, Padre, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui hoje com a gente para conversar conosco. E fica à vontade, pode falar à vontade. E nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o tema, que é o que está chegando agora, né? Nós começamos o tempo do Advento, o tempo do Natal, que é um tempo muito bonito, um tempo que a gente vai falar sobre conversão, sobre vocações, né? Então, fica à vontade. Muito obrigado, agradeço muito o convite. É com muita alegria também que estou cá. De facto, este tempo que agora a Igreja nos propõe e nos oferece para viver é um tempo muito bonito, o tempo do Advento. Porque é o tempo para preparar o Natal, não é? É um tempo que tem duas dimensões. Não é? Em primeiro lugar, preparar o Natal, preparar este Natal. Não é? Jesus, que celebrarmos o nascimento de Cristo, não é? Que aconteceu há 2000 anos atrás. Mas também é o tempo para preparar e para esperar a última vinda de Jesus. Não é? O Advento tem estas duas dimensões. Claro que é que se acentua mais, é esta preparação imediata deste Natal. Não é? Prepararmos, de facto, este Natal, preparar os nossos corações para que Jesus possa nascer também e venha às nossas vidas, mas também a última vinda de Jesus, não é? Estar preparados, não é? Estar preparados para que Nosso Senhor venha e desejarmos isso, não é? É muito bonito porque é um tempo que a Igreja nos oferece, claro, para a nossa conversão, não é? É um tempo de graça, podemos dizer assim, e é um tempo que a Igreja nos oferece para podermos, de facto, em primeiro lugar, preparar o nosso coração para reconhecer a presença de Jesus no nosso dia-a-dia, não é? Reconhecermos onde é que Jesus já está, não é? Preparar, e desejarmos que Ele venha mais, não é? Que a nossa vida seja impregnada por Ele. E essa preparação, né, Padre, não ser tão comercial como, né, o mundo coloca, né? Sim, todo mundo pensa assim, aí já começa, acende luz, monta sim, nós vemos, árvore, andamos pela rua e ainda faltava, há um mês e tal que já se andam a pôr luzes por todo o lado, não é? E, portanto, ficamos assim um bocadinho perdidos no sentido, né? Sim, de facto. É uma coisa que eu reparei, né? Eu estava pensando nisso hoje mesmo. Eu falei assim, eu tenho que ir a Cascais para poder ver as luzes de Natal. Mas eu pensei assim, né? Mas onde é que está Nossa Senhora? Onde é que está Jesus, José, o né? presépio, Eu falei assim, o presépio, porque tem tantas luzes e de fato é muito bonito, é né? Bonito, E é legal a gente comemorar essa data, ter luzes e, né, arrumar nossa casa com luzes. Eu confesso que é das memórias que eu tenho de mais novo e até e depois da adolescência e de muito tempo, era irmos ao Chiado ver as luzes a Lisboa, ver as luzes ao Chiado. Era assim um programa que tínhamos também. Mas ao mesmo tempo... E em família? Família e amigos, mas sim, era um programa quando éramos pequeninos, em família, e depois lembro-me sempre de nos irmos confessar no dia 24 de manhã à Igreja dos Italianos, no Loreto. Íamos lá sempre, era uma fila enorme de confissões, uma fila muito grande, e nós ficávamos não sei quanto tempo à espera com o meu pai, eu e o meu irmão e o meu pai, para nos irmos confessar dia 24 de manhã. São assim memórias que tenho do Advento também. Mas depois, ao mesmo tempo, é bonito, por exemplo, aqui, na nossa zona, aqui de Cascais, da Vigararia de Cascais, as igrejas têm à porta um presépio iluminado também. As luzes à volta da igreja têm anjos, têm um presépio, não é? Temos essa graça de aqui poder ser assim. Mas sim, mas de facto nós olhamos, né, e vemos que o mundo o sentido, né? Um bocadinho também é um bocadinho o Natal, neste momento é o Pai Natal e os presentes, não é? Temos um bocadinho, e depois presentes em farta, não é? Como se o Natal fosse só isso. O bolo rei. Bolo rei, que é ótimo, claro. Torradas de bolo rei, que é uma coisa ótima. É uma coisa que eu gosto imenso, por acaso. Se bem que eu confesso que prefiro sempre o bolo rainha. Não tem as frutas cristalizadas, nunca achei assim tanta graça a frutas cristalizadas, confesso. Mas sim, mas de facto são tudo coisas que antes de mais nos devem fazer lembrar o Natal, não é? Esta ocasião de festejar o nascimento de Jesus e que Jesus venha às nossas vidas, não é? Claro que quando se perde este sentido é mais difícil, é mais... Não é tão... no meio de tanta coisa, às vezes pode ser difícil reconhecer então o que é que estamos a celebrar, não é? Sim. Qual é que é a razão da festa. Mas ao mesmo tempo é bonito, porque se formos ver o Advento também é um tempo que é conhecido como um tempo de piedade popular, não é? Havia algumas tradições antigas, claro, temos a primeira de todas, claro, o presépio, também as memórias de montar o presépio, de pôr as figuras. Sim. Eu lembro perfeitamente de coisas típicas de minha casa de quando era mais novo,
do presépio ter, sei lá, houve um rei mago que se partiu, nós tínhamos umas figurinhas, um dos reis magos que se partiu, então durante anos o rei mago que substituiu era dos rei magos pequeninos do bolo rei, e portanto era completamente diferente. Mas, são as memórias, né, que ficam são assim, as memórias, né, claro. O Natal é muito família, né, assim, Natal é muito a gente família, percebe isso em cada detalhe, né. Lá a gente morava numa região que era rural, era bem interior, sabe? E era engraçado, assim, que todo domingo, né, do Advento, né, o pessoal se preparava. O que vem agora? Qual vai ser a vela que vai acender? E as crianças, né? Então, qual a figura que vai colocar? Porque lá se colocava aos poucos, as figuras do presépio, sabe? Sim, sim. Então, era bem interessante. E depois né? também uma coisa que, não sei se era por ser uma questão de cultura católica... quem trazia os presentes, por exemplo, em minha casa nunca se falou no Pai Natal. Eu lembro perfeitamente que nós achámos... Não, também não eram os reis, era o Menino Jesus que oferecia os presentes. Ah, que legal. Sua família é uma família muito religiosa. A minha família é uma família católica, assim, tradicionalmente católica. Os meus pais sempre nos levaram à missa, os meus avós também sempre nos levaram à missa. Ou seja, Jesus sempre foi mais um lá em casa. Ou seja, nunca foi uma figura estranha, nunca foi... Também tive a graça de pequenino estudar em colégios católicos também. Depois tive ali uma fase da minha juventude que não estudei num colégio católico, mas depois voltei no 6º ano a ir para um colégio muito católico, que foi muito marcante também para a minha vocação. Mas sim, e permitam-me só que conte mais, que fale de mais duas tradições populares do Natal. Claro, há uma que é popular, mas que também é litúrgica, que existe, que vemos na liturgia, que é, claro, a crua do Advento, não é? Em que vamos marcando, vamos acendendo de vela a vela, no fundo, para aumentar a nossa esperança de que Jesus vem, não é? A cada semana acendemos uma vela. E parece que vai crescendo. E depois as velas é uma coisa que se acrescenta, não é? Sim. Cada domingo acende-se outra, Marcado, mas né? mantém as outras, não é? E fica marcado, não é? Isso é um bocadinho para fazer despertar em nós esta esperança, não é? A esperança de que Jesus vem, e vem mesmo. Não é? Isso é muito bonito. Mas depois também é bonito outra tradição popular que é muito típica desta altura, porque a grande figura do Advento é quem? É a Virgem Maria, não é? É a Nossa Senhora. Nossa Senhora é o sim. O seu sim, não é? E por isso também é muito bonito, e há então em Portugal, e imagino que no Brasil também, há muito a Senhora do Ó, não é? Ou a Senhora da Expectação, que é a Nossa Senhora de Esperanças, não é? À espera do bebê grávida. E que também é bonito. E por isso também havia as novenas do Ó, não é? Por exemplo, a Madeira também tem uma tradição muito gira. Eu não sou madeirense, não tenho nada a ver com a Madeira, mas vivi durante o tempo de seminário com colegas madeirenses e achei sempre muita graça, porque eles tinham uma coisa que era as missas do parto, que era durante este tempo da Senhora do Ó, da novena da Senhora do Ó, da Senhora da Expectação. Tinha uma coisa que era as missas do parto, que eram umas missas de madrugada em que eles iam pelas terras deles, pelas suas vilas, a tocar às campainhas, a chamar as pessoas, e as pessoas vão à missa de madrugada e depois cantam e fazem festa a esperar o Natal, para que o Natal venha. Olha, isso eu lá no Brasil nunca vi. Pesquisem, porque é muito engraçado. Cá também só há na Madeira. Você sabe da Nossa Senhora do Ó, devoção, mas não tem... Dela, não tinha. Claro. É verdade. E depois é engraçado porque tem esta tónica de com Nossa Senhora esperamos Jesus, não é? Isso é uma coisa belíssima do Advento. E depois também... caminhar junto, né? Caminhar junto. Isso é muito bonito. Portanto, a coroa, mas ao mesmo tempo também é um tempo que somos chamados à conversão, não é? Por isso, claro, as confissões, não é? O tradicional é a coroa com cada cor na vela, ou pode ser, isso não tem problema? Eu já vi que são 3 rosas, 3 velas rosas e uma roxa, né? Não sei. Acho que geralmente é ao contrário, não é? São 3 roxas e uma rosa, cor-de-rosa. Por causa daquele dia da alegria. Do domingo Gaudete, não é? Nós temos o Letare na Quaresma e o Gaudete no Advento, que é assim um bocadinho que suaviza a tónica penitencial, não é? A tónica escura do roxo. Suaviza, porque estamos quase, não é? Ao mesmo tempo, aumenta a expectativa. Então, quer dizer, o ideal seriam 3 roxas e uma rosa, ou não? Confesso-lhe que não sei dizer se é o mais tradicional ou não. Porque lá no Brasil a gente usava colorido até, uma vermelha, uma verde. Eu confesso que se há algum... Não sei que a razão é esta, não sei o que é o mais tradicional ou o que é que... Sim. Mas era interessante, né? Porque são os 3 roxos. Mas eu acho que o mais interessante de tudo aqui que a gente está falando da coroa do Advento é justamente isso. É a espera, né? E a cada domingo você acender aquela vela com a tua fé de que Jesus está vindo. Jesus está a vir. Não é? Jesus está a vir. E ao mesmo tempo, por isso também prepararmos o nosso coração. Claro que tem aquela dimensão que eu dizia ao princípio de, em primeiro lugar, uma preparação espiritual para olhar o real, olhar a realidade e
onde é que está Cristo, não é? Onde é que Cristo se manifesta, e reconhecer isso. Depois, ao mesmo tempo, claro, onde é que eu na minha vida não deixo que Cristo se manifeste. Sim. E por isso converter-me, não é? Fazer também um exercício e por isso é bom fazer retiros, é bom, sei lá, aproveitar as oportunidades. Eu ia te perguntar isso, como é que é o caminho, o melhor caminho de preparação para esse dia tão especial, né? Nesse sentido da conversão. Eu acho que o melhor caminho, claro, em primeiro lugar, é pôr-nos em verdade diante de Deus e por isso confessarmos. Não é? Sem dúvida, se tivesse que dizer uma coisa, se tivesse que selecionar uma coisa, é confessarmos. Não é? Olhar para a nossa vida e ver onde é que Cristo não está e onde é que eu não deixo Cristo entrar, o que é que eu faço para que me afasta de Cristo, não é? O que é que eu tenho que me afasta de Cristo, e pedir perdão ao Nosso Senhor e recomeçar, porque a confissão é um sacramento belíssimo, em que o Nosso Senhor nos diz: o que quer que tu tenhas feito, eu perdoo-te, não é? E por isso é muito bonito mesmo, sem limite, sem preço. É como abertura, né? Eu uma vez ouvi uma frase, né, que assim, é o único... como é que se fala? O lugar, né, assim, quando é julgado, é o único lugar de julgamento em que você não é julgado, né? Em que você de qualquer tamanho o pecado que Nosso você Senhor faça... diz aquilo que diz na parábola do filho pródigo, não é? O pai que recebe o filho, ele mete o anel no dedo, põe-lhe as sandálias nos pés, dá-lhe uma túnica nova, mata o vitelo gordo e faz a festa porque o meu filho estava morto e voltou à vida, não é? Sim. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrependa, não é? Sim. Diz-nos Jesus também. E depois, ao mesmo tempo, é que Jesus também nos diz neste sacramento aquilo que diz à mulher pecadora. Ou seja, não há julgamento na medida em que Nosso Senhor diz aquilo que diz à mulher pecadora: ninguém te condenou, eu também não te condeno, mas vai e não tornes a pecar. Sim. Ou seja, é preciso, de facto, o Nosso Senhor leva a sério a nossa liberdade, leva-nos a sério, não é? Sim. Isso é mesmo bonito, não é? Mesmo uma coisa... E nos coloca também uma responsabilidade, né? Claro. Também diante, corresponder, né, a esta graça. Não pelo nosso mérito, porque claramente já sabemos, pela nossa história, que vamos cair, que fracassamos, que não somos capazes diante da grandeza. Ele sabe disso, né? Ele Exato. É tão misericordioso que ele já sabe disso, né? Mas ainda assim, Nosso Senhor conta connosco e respeita a nossa liberdade, verdadeiramente, não é? E te leva-nos a sério. E por isso tem esta coisa de que, claro, nós temos que corresponder à graça. Né? Que bom, é tão bom. Eu, quando me confesso, eu falo, já falei isso nos outros podcasts, na parte de confissão, é tão bom a gente ouvir isso. Vai em paz. E a parte não peques mais, mas vai em paz, claro, né? Claro. É muito bom a gente poder ouvir isso, né? Vai em paz. Bonito. E depois há deixa-me só acrescentar, há outra prática que eu também acho que é muito importante, que é a prática da caridade, não é? Nós não podemos viver um cristianismo desligado, ou seja, viver uma fé desligada do mundo em que vivemos e por isso nós não somos do mundo, fomos feitos para o céu, mas estamos neste mundo. E por isso a caridade, não é? Porquê? Porque a caridade também, o Natal manifesta este mistério belíssimo de um Deus que se faz carne, assume a nossa humanidade por inteiro, totalmente homem, totalmente Deus, não é? Que assume a nossa humanidade, mas que depois surge como um sinal de contradição. Ou seja, o que é este sinal de contradição? Claro, podemos dizer que é o sinal de contradição entre a vivência que o mundo nos oferece e a vivência que Deus nos chama. Mas ao mesmo tempo, começa antes, é subtil, não é? Que é, em primeiro lugar, Ele é o rei do universo que vai nascer, não é? Não posso mexer, já sei que não posso mexer na cadeira, está a mexer, não posso mexer. Ele é o rei do universo, não é? Mas que nasce nas palhinhas do Belém, não é? Que nasce pobre, o menino envolto em panos. Este é o sinal dos anjos aos pastores. Vereis o menino envolto em panos. Como cantamos no Hades Fidelis e in panes evolutum, não é? Envolto em panos. E isso já vem ensinando já desde o início a humildade, né? A questão E por isso é que a caridade é tão importante, porque eu, diante do outro, não é? Reconheço-me em primeiro lugar, necessitado de Deus, preciso de Deus, não sou capaz, pela minha graça não sou capaz, pelos meus méritos não tenho, porque não sou nada, não é? Sim. Quero não pecar e volto a pecar constantemente, quero ser santo e não sou capaz, caio. Isso que o senhor falou é uma coisa muito assim, Jesus sempre foi, né, desafiador, né? Sim. Então é assim, a gente no domingo anterior a gente está realmente louvando e cantando Jesus como Deus do universo, depois a gente já vem, né, verdade. Preparando, né, para receber aquele menino numa manjedoura, na simplicidade, né, de Belém, numa gruta. Como é que esses revolucionário, paradoxos, né? Ele assim, veio, né, mas de uma forma muito, né, que nem ele falou, sutil, né, uma forma de tocar lá dentro mesmo, né? Ou seja, é o rei do universo, não é? É o senhor da história,
da minha história, mas da história toda, e ao mesmo tempo depois nasce na pobreza de Belém e pede-nos e chama-nos à humildade, chama-nos à caridade, não é? Não, e que nem o senhor falou, é a coroa do rei, é a coroa de espinhos, né? Na homilia de domingo De até. domingo, claro, né? não é? A coroa dele é a coroa de espinhos. A sua coroa é né? de espinhos, o seu trono é o madeiro, não é? Exatamente. E quando o senhor fala de caridade, me vem logo só a passagem de São Paulo, né? Que ele fala, né, de Coríntios, né? Que fala assim, nada seria, né? Sem o amor, sem a caridade então, nada sou, não é? Claro. Nada, né? Então... Eu não sei se é a coisa mais correta, não sei se devia dizer assim, mas vou dizer. Eu aprendi que ninguém vai para o céu sem a cunha de um pobre. Não é? Sim. Ninguém vai para o céu sem a cunha de um pobre. Pode parecer um bocadinho pouquinho dizer assim, mas bem entendida é o quê? Não é? Porquê? Porque ao mesmo tempo eu também aprendi isto com um padre italiano, quem tem alguma ligação do movimento de comunhão e libertação, o Monsenhor Luigi Giussani, explicava que o maior protagonista da história é o mendicante. Cristo, mendicante do coração do homem, e o homem, mendicante de Cristo. E por isso também na caridade, na nossa entrega aos outros, no bem que fazemos ao outro, porque o próprio Jesus é que diz, não é? Ele é que se identifica com os pobres, não é? Aquilo que fizeste a um destes mais pequeninos, Senhor, quando é que vimos com fome, com sede, nu? Não é? E Nosso Senhor diz, cada vez que o fizeste a um destes mais pequeninos, a mim o fizeste. Não é? E por isso a caridade não é uma coisa acessória, porque Nosso Senhor identifica-se verdadeiramente com aqueles que precisam. E essa época, esse tempo, então, é uma época é um que... tempo para que puxa nos isso, né? Claro. Tanto que eu me lembro de quando a gente era E que nos pequeno... põe no nosso lugar. Desculpe interromper, não é? Não, que nos põe no nosso lugar, não é? Porque ao mesmo tempo nos ajuda a tomar consciência de que, apesar de eu poder ajudar alguém, claro, com uma coisa que dou, não é? Com uma coisa que ofereço, com uma ajuda que posso dar, apesar disso, eu faço isso porque eu me reconheço totalmente dependente de Deus. Sem Deus nada sou. Sim. O mendicante também sou eu. Eu é que estou a mendigar Cristo. E para o mendicar tenho que o encontrar naqueles com que ele se identifica também. E quando a gente faz uma obra de misericórdia, quando a gente vai realmente se entregar, a gente percebe que a gente recebe muito mais, às vezes, do que quem está recebendo. Né, nesse tempo, eu me lembro quando a gente era pequeno, né, muito, até hoje a gente faz isso, né, mas e a gente tenta fazer até durante o ano, né, mas assim, é um tempo em que a gente se prepara para isso. E muitas pessoas também, né, é a época de juntar os brinquedos, juntar as roupas de Natal, que não se usam mais, né, e vamos dar às pessoas que mais precisam, né. Sem dúvida. Então é um convite também a todos que estão assistindo, né, então de fazermos um propósito de caridade, não é? Eu acho que nestas coisas dos propósitos, claro, rezar mais, não é? Confessarmos-nos, e fazer um ato de caridade, não é? E para estas coisas eu aprendi isto também quando era mais novo. Aprendi uma coisa que era a regra dos 3 P's. Pequeno, prático e possível. Pequeno não no sentido egoísta de vou fazer aqui pouquinho porque isto me chega, não. Claro que temos de ter uma certa audácia, porque nós somos feitos para coisas grandes. O nosso coração deseja a grandeza, não é? E por isso, claro, temos que ser generosos, não é? Não é vou fazer aqui um bocadinho de nada que não ponha a render. Mas no fundo é não fazermos uma coisa que depois nos sai das mãos e que depois na prática nem fizemos o que não queríamos nem o que queríamos, não é? Tem que ter um propósito. Um propósito prático e possível. Pequeno, prático e possível, não é? De acrescentar qualquer coisa à minha oração que me ajuda a tornar Deus presente no meu dia-a-dia, não é? Sei lá, se eu já rezo o terço, tentar rezar um segundo. Se eu não rezo nada, acrescentar uma dezena. Ou tentar rezar o terço partido aos... Se está fácil é porque está errado, né? Tem que dificultar um pouquinho, né? Temos que apertar um bocadinho, claro. Não é? Para nos converter, não é? Para mudar um bocado. Temos que ser um bocadinho apertados, claro. Mas, de facto, acrescentar qualquer coisa à minha oração. Não sei, ler o Evangelho do dia, ter um momento em que eu, de facto, dou tempo a Deus, acrescento ao meu tempo de oração normal, isso não tenho nenhum passar a ter, claro, acrescento ao meu tempo de oração normal, acrescentar um tempo de oração a mais, qualquer coisa a mais de oração. Depois a seguir, uma coisa de caridade, não é? Pronto, não é? Uma visita a alguém, uma visita a alguém, colaborar nos cavalos da paróquia. As pessoas se sentem tão solitárias, né? Sim. A gente vê muitas vezes né, pessoas que não têm família, né? E aqui em Portugal eu vejo muito isso, pessoas mais solitárias, talvez pela idade, talvez. Esse que é dos grandes dramas da nossa sociedade, sem dúvida, não é? A solidão, o abandono das pessoas mais velhas. E claro, temos uma responsabilidade. Hoje em dia a gente vê tanta gente como é que se fala?
pessoa está com problema, né, assim, de autoimagem, de não se identificar mais, de... Por causa da mídia, né? Muito preocupada com a imagem sem ser... E, inclusive, a gente, no último podcast, a gente falou com o Padre Ricardo, de sermos mais originais, igual o Carla Cult diz, né? Assim, Sim, a gente tá perdendo a originalidade, né? Assim, aquela coisa... Sermos originais, não sermos fotocópias, né? E, assim, eu até ia perguntar, inclusive, era isso, né? Como o que significa a conversão, né? Numa vida cotidiana. Então, é mais ou menos por aí, né? A gente... Então, a conversão, não é? que Especialmente então, quando se fala também, por exemplo, na Quaresma, e na Quaresma isto é talvez mais acentuado do que no Advento, diria eu, porque também é um tempo próprio para isso. A palavra conversão, que vem do grego metanoia, não é? Dar uma volta, não é? Dar uma volta, não é? Quase que temos que dar a volta à vida, não é? Pegar na nossa vida e dar a volta àquilo que não está bem, não é? E, portanto, como é que se traz para o dia-a-dia? O que é a conversão? Convertemos-nos a alguém, convertemos-nos a Cristo, não é? E por isso, Jesus, eu aprendi com o padre João Seabra, que foi assim o padre que me ajudou a ir para o seminário, que foi um grande padre do Patriarcado de Lisboa. Aprendi com o padre João Seabra, que a santidade não se trata de ser bonzinhos. A santidade não é ser bonzinho. A santidade é que todas as coisas da minha existência sejam comparadas com Jesus. Tudo aquilo que eu sou tem em Cristo o ponto de referência e o termo de comparação. Não é? O ponto de referência e o termo de comparação. Portanto, no fundo é eu olhar para a minha vida e ver o que é que tem a ver com o Nosso Senhor e o que é que bate com o Nosso Senhor e o que é que não bate, não é? Sim. Aquela frase, né, às vezes, que você até falava assim, eu tenho que perguntar, se fosse Jesus, eu faria isso? O que ele faria, né? Eu iria nesse lugar? Claro. Né? Claro. Eu estaria, né? Estaria, assim, falaria assim, como é que Nosso Senhor ama aos outros? Como me ama a mim, com infinita paciência, eu não tenho pachorra para aturar aquela... Mas é bonito falar, mas é difícil. Muito difícil. Trabalho de uma vida, não é? Pois é. Trabalho de uma vida. Tanto que a gente fala que a conversão é todo dia, né? Todo dia. É uma opção diária, não é? É uma opção diária. Eu todos os dias tenho que querer aderir a Nosso Senhor. Não é? Sim. E por isso é que não há perdidos por 100, perdido por 1000, não é? Porque eu todos os dias me posso... E isso mostra o quão Deus é grandioso, o quão Ele é misericordioso, né? Porque é tão bonito isso, né? Ele sabe da nossa pequenez, né? Das nossas misérias, e mesmo assim é o Pai que tá ali de braços abertos, né? Mesmo você sabendo que você vai voltar para confessar, Padre, foi aquele pecado de novo, desculpa. E Ele tá, tudo bem, meu filho, vá em paz, não volte a pecar de novo, né? Assim, é uma misericórdia muito grande, né? Sim, é impressionante, não é? De facto. E que ao mesmo tempo também tem esta coisa bonita, não é? Que se fôssemos nós, por isso é que o cristianismo não é uma invenção humana, não é? Por isso é que esta coisa não é que isto cabe na cabeça de alguém. Um Deus que se faz homem. E depois, sim, está bem, é Deus, vai-se fazer homem. Então, não é que tinha que nascer num maior palácio, tinha que nascer... Não, é homem, é Deus, faz-se homem, nasce na pobreza de Belém. Depois oferece o perdão, é número de... sempre, não é? Não põe limite. Se reconhece como rei e depois ele fala assim, quem quer servir. Exatamente. Né? Quem quer me seguir... Que serve, não é? Que para Deus sobe-se descendo, não é? É isto. Descendo, muito bonito essa palavra. Já não sei se é de São Francisco, acho que é de São Francisco Xavier. Não tenho certeza se é São Francisco Xavier, se é São Francisco de Assis, é São Francisco Xavier, acho eu. Sobe descendo, é isso mesmo. Para Deus sobe-se descendo. Os últimos serão os primeiros, né? Os primeiros serão os últimos. Os primeiros serão os últimos. É isso. Sem dúvida. E a gente vai vendo isso, né? Cada vez mais que... assim, porque a gente fala do tempo de Natal, que é um tempo muito bonito, é a espera de Jesus, né? Mas é aquilo também, é um tempo um pouco de introspecção, de, assim, de o que eu posso melhorar para receber Jesus. Da mesma forma que a gente faz essa introspecção para a comunhão, né? Porque ali é o ápice de tudo, né? A gente poder comungar com Deus, né? Com Cristo. O Natal também é a mesma coisa, né? A gente, que nem a gente falou das velas, né, que vão acendendo, o nosso coração assim, Senhor, eu quero estar o melhor possível para esse dia, né? Porque é o dia em que eu vou celebrar. Eu lembro-me desta imagem que tínhamos na catequese, que tenho memória de nos falarem disso, não é? De que limpar a casa, não é? Como se estivéssemos a arrumar o coração para receber Jesus. E que é uma imagem simples, mas que é aquilo que se trata, não é? Arrumar a casa, pôr a vida em ordem, para que Nosso Senhor possa nascer, para que eu possa reconhecer. Aqui se faz novena também? Cá novenas de Natal? Sim. Lá a gente fazia, ia nas casas, né?
Aqui, geralmente, o que temos depois também nas casas, a cantar... É isso. A gente, geralmente, nos vizinhos... Aqui nós temos nos combinar. Reis, na altura dos Reis, há uma tradição, geralmente nas zonas ainda mais rurais, ou então nas zonas chaloias, há a tradição das janeiras, não é? De ir cantar as janeiras, que é ir anunciar os Reis, anunciar o Natal. O que são janeiras? Não sei explicar imenso, mas é irmos cantar, ia-se cantar e anunciar o Natal. Ah, que bonito. Anunciar os Reis. Juntar as pessoas. Isso no começo de janeiro? Não? Na altura dos Reis. Na altura dos Reis. Sim. Canta-se as janeiras na altura dos Reis. E assim, qual é o primeiro passo que a pessoa deve se tomar para quando sente o chamado da conversão? É confessar, no caso? Eu diria que, quer dizer, quando uma pessoa sente chamada à conversão é alinhar, quer dizer, não ter medo, levar isso a sério, não é? Uma pessoa se sente uma intuição no seu coração de que, caramba, tenho que mudar isto, este pecado que não é desta, não é? Levar isso a sério, não desistir, quer dizer, não sermos, é a nossa grande dificuldade, não é? Porque constantemente caímos e propomos-nos a fazer uma coisa e depois não somos capazes, mas ao mesmo tempo levar a sério o nosso coração. Sim. Porque o nosso Senhor leva-nos a sério, não é? E portanto esta intuição que nós temos verdadeira de querer mudar, querer crescer, querer ser santo, não é? Levar isso a sério, não é? Ô padre, o senhor, assim, tão jovem, como é que o senhor vê a juventude hoje em dia diante desses propósitos, diante desses desafios de Jesus? É engraçado, não é? Porque ao mesmo tempo há sempre uma certa tentação de olharmos com catástrofe, não é? Vamos dizer, esta juventude está perdida. Eu não posso dizer isso porque eu faço parte desta juventude. Portanto, não posso se colocar nesse... Não quero fazer juízos, ser juiz da história desta juventude, desta geração. Não tenho essa pretensão. Mas, quer dizer, podemos olhar e com certeza ver no mundo uma data de coisas que são contrárias àquilo que é proposta da Igreja, tanto na vida moral como na vida social. Vemos cada vez mais gente abandonada, vemos cada vez mais gente agarrada aos telefones, vemos mais cada gente agarrada a tantas outras coisas. Uma felicidade falsa, uma felicidade falsa, uma falsa liberdade, com uma ideia de liberdade que é fazer o que se quer, não é? Podemos olhar para isso, mas ao mesmo tempo também vejo com imensa esperança, não é? Eu acho que eu não sei se eu acho que esta geração, a minha geração, é uma geração também de opções, ou seja, não temos medo de arriscar. Eu, por exemplo, permitam-me... Mais radicais. Talvez, também não quero dizer assim, mas sim, acho que em algumas coisas somos mais radicais, somos mais... Em algumas coisas queremos sim, não é? Que também o Nosso Senhor às vezes pede também. Mas, às vezes não, o Nosso Senhor pede-nos isso sempre, mas é bonito que, por exemplo, acho que há imensos sinais de esperança, não é? Por exemplo, a Missão País, para os universitários, quer dizer que há não sei quantas missões país que vão para uma terra, num país, os milhares de jovens universitários que se dão uma semana do seu ano para ir, os campos de férias, com não sei quantas pessoas a fazerem todos os anos uma semana no seu verão em que de facto encontram o Nosso Senhor, com os animadores que isso envolve, com os monitores que isso envolve. A Jornada Mundial da Juventude, né? Não, assim, eu até falei, a igreja está cheia de jovens, claro, né? E é muito bonito de ver isso, né? Claro. Eu acho que existe, talvez aí não sei, por existir tantos caminhos, às vezes falta talvez um pouquinho de foco de juntar todo mundo, claro, e olha, vamos evangelizar dessa forma, não sei. Mas acredito que... Não, isso nosso Espírito Santo, eu acho que o Espírito Santo... só para onde quer e, portanto, há vários carismas, várias sensibilidades próprias e ainda bem, graças a Deus, que assim é. Acho que ao mesmo tempo é isso, ou seja, é mesmo bonito vermos a quantidade de coisas que há, não é? Ou seja, por exemplo, não sei se não quero fazer publicidade, mas os nexos universitários, os núcleos de estudantes católicos cá nas universidades que se juntam os universitários de uma universidade para rezar. Eu costumo juntar e acompanhar os universitários, por exemplo, do NEC, do Núcleo de Estudantes Católicos da Universidade Nova de Economia, aqui em Carcavelos. Quer dizer, eu vejo todas as semanas gente que se quer converter, que se quer entregar a Nosso Senhor, né, que busca a Deus verdadeiramente. Né? E, portanto, quer dizer, podíamos olhar de fora e ter um olhar fatalista, mas não sou capaz de o fazer, porque todos os dias a minha vida é encontrar gente que se quer converter. Todos os dias me aparece alguém que se senta, que se ajoelha para se confessar e que me diz pai, porque contra eu e contra ti, já não sei o que tu estás a chamar teu filho, mas faz aquilo que quer dizer, esta coisa do filho pródigo acontece-me todos os dias na minha vida. E por isso é lindo. Ou seja, enche-me de esperança, portanto, com certeza posso olhar à volta e ver, há muito para fazer, há imensa gente para chegar,
há dramas, A messe não é vale a grande, pena. né? A messe é grande e os operários são poucos, de facto há poucos padres, é preciso padres. Mas. Ainda não, vamos chegar aí, vamos falar sobre as vocações. ou seja, não. Com certeza que também isto não é uma coisa, está tudo bem, então. Claro que não está tudo bem. Sim. Nós olhamos no mundo e vemos coisas que são dramáticas, de uma falta de sentido, que nós sabemos, cristãos, temos essa coisa de que o sentido da nossa vida é Cristo, não é? Sim. O sentido da vida é Cristo. Ele é o único que é capaz de eliminar todas as realidades da nossa existência, inclusive é a morte, não é? E, portanto, temos Mas eu ia falar que quando o senhor, por exemplo, na homilia ou a presença, e eu acho que o jovem busca muito isso, é a verdade. A verdade com a ação de vida, né? Com o testemunho de vida. E isso daí leva, sabe o quê? Eu acho que é autoridade. Essa é a autoridade sem ser a autoridade aquela autoridade impositiva. É uma autoridade... O que é a verdadeira autoridade? É fazer crescer. Fazer crescer, porque isso é que é educar. Educar é fazer crescer. E a pessoa olha para o Senhor e vê verdade naquilo que é falado e naquilo que é vivido. Isso aí eu acho que faz uma diferença, né? Claro. Acho que é importante o testemunho, claro, e por isso a companhia humana que somos nós todos, para a nossa salvação, nós precisamos da companhia uns dos outros. Nosso Senhor deixou-nos a igreja. É viver o Evangelho, né? Sim, Nosso Senhor deixou-nos a igreja para isto mesmo, para que cada homem se possa encontrar com Jesus e com Jesus fazer o caminho da vida, não é? E como é que isso acontece? Isso acontece com a companhia humana que somos nós, claro, depois com aquilo que a igreja tem para dar. Os sacramentos, a presença de Cristo no mundo, não é? Mas oferece com estes fracos instrumentos que somos nós. Não é? Pois. Mas isso é belíssimo, porque Nosso Senhor é os 5 pães e os 2 peixes, é Nosso Senhor que faz, não é? É os 5 pães e os 2 peixes da multiplicação dos pães, não é? O menino que oferece 5 pães e 2 peixes, porque o que é que tem para dar? Eu tenho para dar esta fraca figura, não é? Carregado de pecados, carregado de defeitos, carregado de malfeitio. Tanto que existe aquela frase, né, que a igreja é santa e pecadora, né? Claro. Ela é santa porque foi o próprio Cristo que fundou, claro. Né? E aquilo que oferece é Cristo, Santo, e tem o Espírito né? Santo. E é pecadora porque somos nós, né? São os homens, né? A gente entrega e ele... Exatamente. E ele faz o milagre, né? E até do mal tira o bem. Isso é coisa belíssima. Até do mal tira o bem. É muito bonito. E assim, a gente falando disso, né? Assim, então... entrando um pouquinho nesse assunto, um pouquinho da vida do senhor, assim, né? Como é que o senhor chegou a esse caminho? Eu sei que, assim, falou que a sua família é uma família, né? Sempre foi uma família católica religiosa, claro. Né? Assim... praticante, né? Sim. Então, se calhar, há, assim, algumas coisas que vos conto, assim, acerca da minha vocação e da minha história. Que eu de pequenino que queria ser padre. Ou seja, eu em pequenino quis ser padre. Depois passou-me. Na adolescência passou-me no princípio da adolescência passou, e de ser criança, uma pessoa dizer que quer ser padre. Eu lembro perfeitamente, a primeira vez que disse na escola, perguntaram quando era para escrever, o que é que queres ser quando fores grande, não é? Qual é que queres que seja a tua profissão? Eu lembro de ter escrito uma vez padre e depois de ter assim imensa gente na turma alguns que nem sabiam que era um padre. Nessa altura já não estava num colégio católico, nem sabiam o que era um padre, não é? E depois outros que achavam estranhíssimo, e lembro perfeitamente de uma professora que disse que achava que era uma coisa bonita, que era que bom. Mas ao mesmo tempo, eu lembro de ser pequenino e quando almoçávamos em casa dos meus avós, do lado da mãe, tínhamos lá nessa casa, eu tinha um armário no quarto, que era o quarto dos netos, onde nós dormíamos, e tinha uma camisa do meu avô, que me ficava até aos pés, e depois eu vinha da missa e celebrava a minha missa. A minha avó tinha umas tostas redondas, que era para os aperitivos, e que eu usava para celebrar missa. Sua brincadeira era fingir rezar a missa. Exatamente. E lembro de fazer isso em pequenino. Mas pronto, depois passou-me, não é? E depois, para mim, decisivo, tive assim algumas coisas decisivas. Tive, por exemplo, também nesta fase de ser mais novo e de ter piedade a Jesus e amor a Jesus, tive a catequese para a primeira comunhão. Lembro que foi muito marcante. Eu tinha uma catequista que era a Zi Gaivão, que era eu andava nessa altura no Colégio do Bom Sucesso, que era das Irmãs Dominicanas Irlandesas, ali em Belém. E marcou-me muito, porque lembro perfeitamente de criança, não me lembro de ter dúvidas de que Jesus estava realmente presente na Eucaristia. Não, acreditei sempre nisso, ensinaram-me que era assim e acreditava. Olha como a catequista é importante, né? Claro, realçando claro. Né, a figura da catequista. Né? Sim, depois estive também ligado ao movimento de Schoenstatt. Os meus pais também estão ligados ao movimento de Schoenstatt e tínhamos o Santuário Lar em Casa, que é uma dimensão própria do carisma do movimento apostólico de Schoenstatt. E em Schoenstatt eu aprendi a amar a Virgem Maria. Quer dizer, em Schoenstatt aprendi uma coisa, aquilo que o Papa Francisco disse em Fátima, do Temos Mãe, quando cá em 2017. Eu aprendi isso com o movimento de Schoenstatt. Não é? Que Nossa Senhora era minha mãe. Não é? Que Nossa Senhora é minha mãe.
E isso também foi importante. Mas decisivo para a minha vocação, porque depois aí também, e nessa fase, na fase em que andava juntos e tal, deixei de querer ser padre, porque não era assim uma coisa muito normal de se querer contar, e também as pessoas não achavam muita graça, e até uma pessoa não quer ser usado nem nada, portanto deixa de querer contar estas coisas e dizer estas coisas. E também ao mesmo tempo me afastei, acho eu, um bocadinho desta ideia, e também me apaixonava, e também, portanto, não... Adolescência, né? Sim. Mais ou menos. Sim, no princípio da adolescência. Sim. E depois, no 6º ano, fui para o Colégio de São Tomás, quando estava no 6º ano de idade, e aí estava no Colégio de São Tomás e andava em Enxerçado também. E o Colégio de São Tomás tem alguma ligação ao movimento Comunhão e Libertação, porque o método educativo é inspirado no método educativo do fundador do movimento de Comunhão e Libertação, do CL. E no Colégio de São Tomás tive compadres que foram absolutamente decisivos para a minha vocação. Os capelães do colégio foram decisivos. Porquê? Porque conheci homens que eram, em primeiro lugar, inteligentíssimos, pessoas brilhantes, com uma vida... Ou seja, que me mostravam que a fé era uma coisa razoável. Era uma coisa que correspondia verdadeiramente à minha razão. Era inteligente. Ser católico era inteligente. Pode ser um bocado parvo dizer isto assim, mas que ser católico era razoável. A maneira mais correta, se calhar, de dizer é isto. Ser católico era razoável. E depois, ao mesmo tempo, também me mostravam a verdadeira alegria que era ser padre. E eu percebia verdadeiramente que eles me amavam e se entregavam por mim. Que eles queriam o meu bem. Que eles se entregavam por mim, se interessavam verdadeiramente por mim. Mais uma vez a gente volta aqui ao testemunho, né? Você vivia eles vivendo aquilo, vivendo o evangelho, e aquilo te brilhava os olhos. Claro. E depois também fazia campos de férias, os campos de férias do Carraças. Tem irmão? Tem um irmão? Nós somos 4 filhos, somos 2 rapazes e 2 raparigas. As raparigas nas pontas e os rapazes no meio. Tenho uma irmã mais velha, que já é casada e tem um filho, um sobrinho meu. Depois tenho o meu irmão Pessoal, antes de mim. raparigas aqui em Portugal são meninas, tá? Porque no Brasil não sei. Exato. Depois tenho um irmão que também nascemos no mesmo ano. Um irmão acima de mim que também já casou, graças a Deus. E depois sou eu. E depois tenho uma irmã mais nova, que já nasceu um bocadinho mais tarde. E que seguiu a vocação mesmo religiosa, só o senhor. Sim. E o que eles achavam? Os irmãos? Aceitaram sempre. A minha família aceitou sempre bem. Lembro de contar ao meu irmão e termos algumas conversas engraçadas do meu irmão, mas tens a certeza? Porque graças a Deus eu e o meu irmão também somos muito amigos e portanto falávamos sobre isso e tal. Lembro de estarmos a conversar isto à noite também, assim no quarto antes de dormir. Mas sim, aceitaram. Os meus pais também ficaram contentes e aceitaram. Pronto, mas é que a gente é muito curioso, padre, por isso que a gente vai te cortando e fazendo perguntas. Não, mas assim, mas voltando mesmo, né? aqui, eu lembrei, o senhor estava falando justamente dos padres, que você olhava os padres, sentia aquele amor, né? Sim, sem dúvida. E havia vários padres, o padre João Seabra, o padre Ramiro, o padre Barte, havia vários padres no colégio que eram de facto muito marcantes, a sua amizade. Colégio São Vicente. Colégio de São Tomás. Colégio de São Tomás, em Lisboa. São Tomás. Que é um belíssimo colégio E foi aí que o senhor pensou e tomou a decisão de ir para o seminário? Eu tive um retiro de Advento que foi muito importante para mim. Lá está, o Advento. Em que pela primeira vez, eu lembro que foi na altura do liceu, em que começámos o 10º ano, e portanto quem pregou esse retiro foi o padre Ramiro, que também é capelão lá do colégio, e o padre Ramiro dizia que uma pessoa não pode pensar o que é que quer fazer no futuro. Uma pessoa no liceu, quando começa a entrar no liceu, começa a pensar o que é que eu vou fazer daqui para a frente. E vocês, católicos, não podem pensar o que é que vão fazer no futuro sem perguntar o que é que Deus quer que vocês façam. O que é que Deus quer de vocês. Não é? E portanto depois, e tive também na altura, comecei a fazer também escola de comunidade, que é a proposta e o exercício que o movimento de Comunhão e Libertação propõe para a vivência da fé. E na altura também estudámos um texto muito bonito sobre a vocação. E, portanto, tudo isso começou assim um bocadinho a ressoar, não é? E nesse retiro de Advento foi a primeira vez que eu tive, assim, se calhar, um momento de oração com Jesus no sacrário, de lhe dizer, de ir para o sacrário e dizer, pronto, olha, Senhor, o que quiseres pede. Não é? E a partir daí sinto que ficou um bocadinho esta pergunta, o que é que Nosso Senhor quer de mim, a ressoar no meu coração. E depois também fazia os campos de férias e marcou muito também a presença de um seminarista nesse campo de férias. Quantos anos o senhor tinha, mais ou menos, nessa época?
Eu aí tinha 15, 16 anos, não é? 15 anos. E marcou-me muito de pensar o que é que Deus quererá de mim, não é? E começou a ficar nesta pergunta, o que é que Deus quer de mim? E depois também começou a aparecer, depois também na Quaresma, não é? Começou a aparecer uma coisa que era se for padre, não me importo, é bom. Os padres que eu conheço são gente extraordinária. Se ser padre é ser o padre João Seabra, eu quero. Não é? Isto foi assim um bocadinho que começou a aparecer. E depois não também... parecia tão estranho, né? Não é um ET. Sim, de todo. Isso, graças a Deus, também foi uma coisa Porque normal. às vezes as pessoas, desde né? criança que tive companhia de padres. Os meus pais também tinham uma equipa de casais, das equipas de Nossa Senhora, e, portanto, o padre ia lá à casa, íamos visitar o padre. Sim, né? O padre não era uma figura estranha, não é? Nunca achei que um padre fosse alguma coisa esquisita. Ou, o que é ser padre? Ao contrário. Não, antes pelo contrário. Era uma figura a quem se tinha amor, respeito, reverência. Isso era bonito. Mas isso mostra também que era vocacionado mesmo a isso. Quando o senhor fala disso, a gente percebe isso. Sim, eu acredito Você que já Nosso olhava Senhor para tem o uma... padre com aquela... Claro, eu acredito que Nosso Senhor me escolheu desde sempre, não é? Eu acredito nisso, não é? Mas pronto, e portanto, ao mesmo tempo, depois tive o liceu, foi muito importante. O liceu do colégio foi muito importante. Também foi um tempo em que eu comecei a ir viver com a minha avó, minha materna, que tinha já enviuvado, o meu avô já tinha morrido. E, portanto, a casa da minha avó era mais perto do colégio. Os meus pais, na altura, moravam em Paços de Arcos. E a minha avó morava ali na Estrela. E os meus amigos do colégio moravam quase todos ali à volta. E, portanto, eu, por um lado, queria estar para o pé dos meus amigos. Fazia companhia à minha avó. Gostava imenso de viver com a minha avó. A minha avó foi a minha madrinha de crisma, no 10º ano, quando eu fiz o crisma. E, portanto... Mas também foi uma altura importantíssima, uma altura decisiva da vida. Porque já somos crescidos, não é? Ainda não somos adultos. Mas, ao mesmo tempo, já temos uma certa maturidade. Que é mesmo importante ser levado a sério. E o que eu tive na minha vida foi alguém que me levou a sério. Tive um padre que olhou para mim e me levava a sério. Levava a sério as exigências do meu coração, as minhas dúvidas, os meus pecados. Era um padre que me amava, que não fazia pacto nenhum com o pecado. Não é? Confessarmos ao Padre João, o Padre João não compactuava nunca com o pecado, mas mostrava que nos amava e corrigia. Não é? Mas mostrava que nos amava e que queria o nosso bem. Não é? Isso era... fundamental. E, portanto, depois também foi um tempo em que com os meus amigos começámos a levar a fé mais a sério, a querer ser neste desejo de crescer e de ser crescidos, não é? Teus amigos todos também buscavam? Tinham essa mesma... Todos não, mas tínhamos um grupo bom que íamos à missa juntos, gostávamos de organizar coisas, de ir a cursos, de ir saber, de fazer. Foi decisivo também para mim uma Semana Santa em que fiz uma peregrinação, cheguei da peregrinação assim já muito marcado e tinha tido um retiro de Quaresma bom. E cheguei e quis viver mesmo a sério o tríduo pascal, não é? Viver a Semana Santa bem. Quando tive a primeira parte da semana numa peregrinação, foi muito decisivo, cheguei a Fátima e aquilo marcou-me muito de pensar, se calhar, o Senhor quer que eu seja padre, não é? Mas depois, ao mesmo tempo, também de olhar para a minha vida e, de repente, viver bem aquela Semana Santa foi decisivo, não é? Porque com os meus amigos fomos a imensas coisas, a procissões, havia chacras, a procissão do Senhor Morto em Santa Catarina, havia Sacra do Chiado, depois a seguir fazer jejum pela primeira vez, como deve de ser. Foram tudo coisas que ao mesmo tempo me fizeram querer levar a minha fé a sério. Eu era um hipócrita. Deus foi se revelando aos pouquinhos. Claro, né? Eu continuava a fazer imensas asneiras, a pecar, imensos pecados. Normal, E a ir às beatices todas, e depois, mas comecei-me a querer levar a vida mais a sério e a confessar mais. Confessar mais, ir mais vezes à missa, ir à missa no colégio, confessávamos, depois éramos muito amigos dos padres, estudávamos com os padres ajudavam-nos a estudar. Era mesmo uma convivência. Esses amigos ainda bonita. seguem? Sim, continuam? sim. Somos muito amigos ainda. Isso é muito importante, Temos né? assim um Continuar grupo... também, né, a convivência com... Depois tínhamos também assim, uma série de pretensões ligadas à política. Queríamos levar a doutrina social da Igreja à prática também. Portanto, tínhamos assim... Foi engraçado e fazíamos debates e fazíamos assim umas coisas, era giro. Tínhamos um grupo engraçado. E aí, então, com quantos anos? 16 anos? Com 18. Quer dizer, a decisão de querer entrar foi com 16, 17. Já não lembro se tinha 16, tinha 17. Mas depois ir mesmo, depois a partir daí comecei a ter um grupo de discernimento mais sério lá no colégio também, com mais alguns da minha turma e lá do colégio, alunos do colégio e não só, mas que iam lá e tínhamos reuniões com os capelães do colégio para discernir a vocação, fazer a verificação, uma verificar, não é? E depois a seguir comecei a ir a coisas do seminário, então quando decidi, então quero ir. Então o Padre João apresentou-me ao seminário e comecei a ir a retiros. Primeiro foi um retiro da Quaresma e depois a seguir ao retiro da Quaresma fui à semana de verão e depois a seguir entrei no seminário.
E para os amigos, quando é que foi, quando a gente fala no Brasil, caiu a ficha? Quando é que eles falaram assim, não é que ele vai mesmo, ele tá... Eu confesso que eu Ou foi uma coisa... desbronquei, não sei se pode dizer assim, mas que eu fui contando e contei, os meus amigos mais íntimos já sabiam para aí há um ano antes. Foi uma coisa assim, né? Já imaginavam, né? Não sei, imaginar, não sei se imaginavam, porque eles viam os meus pecados todos. Hein? Os meus amigos que éramos os beatos e não sei o quê, conheciam os meus pecados todos e viam-nos todos. Padre Lourenço, quer dizer, Lourenço não vai ser padre, não. Mais ou menos também esse tinha um pensamento. bocadinho isso, tive muita gente que ao início eu pensava, ele até percebe que ele vai, mas não chega lá. Ou foi por causa dos padres do colégio, fizeram-lhe a cabeça e tive muita gente que também achou isso, não é? Mas pronto, depois, graças a Deus. Não, eu estou perguntando porque tem muita gente que fala assim, né? Que fala, será que vai mesmo? Não sei o quê. Não, e sim, ao mesmo tempo, depois o tempo de seminário também é um tempo de discernimento. De verificar esta vocação, esta intuição que temos de que Nosso Senhor nos chama a ser sacerdotes. Mas aquela hora lá entrou... Quando entrei, eu confesso que entrei de cabeça. Lembro perfeitamente da primeira noite no seminário de Caparide. Lembro perfeitamente de me deitar e de olhar para o teto, estar a olhar assim para o teto. E de me lembrar perfeitamente, agora já não volto a casa, no sentido de quando vou à casa dos meus pais, não é? Mas já não volto, lembro perfeitamente de pensar isso. E assim foi. E ficou em paz? Sim, um bocado nervosinho, tipo, o que é que eu vim fazer? Mas, a paz, mas com aquela... as borboletas no estômago. Sim, mas o princípio foi muito bem. Sim. Em meio do seminário tive alturas em que tive mais dúvidas e mais tremido. Isso é normal e é maduro, é certo isso, né? Porque, assim, quando o senhor está comentando, assim, nessa parte da adolescência, né? De sair para namorar ou então para ter as dúvidas, né? Tá com os amigos e fazer besteira, né? Ou coisa assim. É legal isso, porque isso é o sinal do amadurecimento. De você, né? De você saber realmente o que você quer e tudo. É preciso passar por isso também, né? Claro. E, assim, quando você fala isso, a gente vê, assim, que foi uma decisão tomada em cima de rocha, não de areia, né? Assim. Sim, quer dizer, eu acho que olhando para trás posso achar que em algumas coisas, por exemplo, no seminário isso até às vezes me fazia ter algumas dúvidas, não é? De olhar para trás e pensar, fiz mal o meu discernimento, houve pecados que eu não levei tão a sério e que devia ter convertido mais cedo. Sei lá, uma data de coisas que eu posso olhar para a minha história e pôr defeitos, não é? Podemos olhar para a nossa história e pôr imensos defeitos. Mas Nosso Senhor ainda assim conta com isso, não é? Nosso Senhor conhece-nos e, portanto, ainda assim eu posso olhar para trás e dizer podia ter sido uma decisão muito mais madura se eu tivesse esperado um tempo e tivesse ido para a faculdade ou uma coisa qualquer. Mas ainda assim Nosso Senhor contou com a minha... Chamou-me naquela idade e, portanto, contou comigo assim. Foi do jeito que tinha que ser. Contou comigo assim, não é? E, portanto, se calhar se eu olhar para trás, posso dizer, se calhar atirei-me um bocado de cabeça e sem perceber imediatamente no que é que me estava a meter, por dizer assim. Mas que Nosso Senhor conta com isso também. Isso é bonito. Com certeza. Daí é que a gente vem a entrega, né? A entrega total, né? Claro. Tipo, porque também, senão não tem graça também, né? Aquela coisa, então, mostrar assim, olha, Senhor, mesmo com as minhas dúvidas e dificuldades. Exatamente. Né? E a convivência, porque eu trabalhei no seminário, né? Assim, como voluntária. Eu sou médica e atendia os seminaristas e assim é muito aqui se fala muito piada, né? Mas assim você vendo, né, a convivência, você vê realmente são garotos, são, né, assim comuns, cria amizade, como cria bagunça também, cria um implica com o outro, né? Aquelas coisas. E a convivência no seminário, como para passar assim para as pessoas, para entenderem. Eu tenho uma memória muito feliz do seminário, ou seja, fui feliz. Foi um tempo que também teve as suas durezas e as suas provações próprias de uma vocação que tem que ser provada como ouro no crisol, vamos dizer assim, nesta imagem bíblica, mas que é um tempo muito feliz, ou seja, os meus grandes amigos, claro que são também aqueles que eu trouxe de trás, esses sem dúvida, mas os sacerdotes que hoje em dia são meus amigos e ainda aos seminaristas, porque saí há muito pouco tempo do seminário, não é? Assim, os meus grandes amigos são do seminário, filhos no seminário, não é? Nós no seminário, de facto, criamos uma irmandade e uma fraternidade verdadeiramente grandes, não é? Bonitas. Claro, com próprias das relações humanas, mas ao mesmo tempo é muito bonito porque são a companhia humana que Deus nos deu, não fomos nós que escolhemos, ou seja, nós não escolhemos ninguém de que lá está, foi esta companhia humana que Deus nos deu para verificarmos e discernirmos a nossa vocação. E também aprender a praticar a caridade, né? Já desde lá, né? Sem dúvida. Né? E quantos entraram e quantos ordenaram? Então nós começámos 22 seminaristas e depois houve algumas alterações, houve uns que já tinham umas cadeiras de teologia feitas e por isso avançaram para a frente, por isso houve 2 que se ordenaram um ano antes de nós. Depois agora comigo foi ordenado o padre Pedro Araújo, que também, pronto, fomos ordenados os 2 juntos, e depois agora depois foram ordenados a seguir a nós
2 diáconos do Funchal, da Diocese do Funchal, que também estão na Diocese do Funchal. Depois temos outros 2 colegas, um que, se Deus quiser, será ordenado muito brevemente diácono e outro também a seu tempo. Assim nós queremos ir 2 também. Mas na sua ordenação foram Na minha 2? ordenação fomos 2. Sendo que não se pode dizer que só 2, porque, ou seja, porque na altura já havia mais 2 padres antes e sim, depois foi. Mas e a minha 2 mãe fez diáconos essa também. pergunta porque é normal isso mesmo. Sim, A sim, gente sim. percebeu, minha mãe trabalhando no seminário, a gente, como ela sempre foi muito próximo, sempre é uma turma grande e os vai que encurtando. vão... Afunilando, É normal, isso mas sim, é acontece. bom que você vai vendo que realmente são aqueles E é engraçado, porque perseverantes. ao mesmo tempo posso dizer que sim, é preciso perseverar na vocação, claro. Mas ao mesmo tempo é muito engraçado, que teve colegas em que eu olhava e dizia, mas como é que este tipo vai sair? Que este tipo era muito melhor do que eu. Quer dizer, este tipo era mais santo, rezava mais, era mais caridoso, tinha melhor feitio, era ótimo apostolicamente, tinha imenso jeito, tinha jeito para falar, tinha jeito para chegar aos outros, anunciava com uma alegria, quer dizer, era mais apostólico e de repente, porque o critério não é humano, o critério é Deus chamar. Sim. Esse é que é o único critério da vocação. A gente ouviu há pouco tempo, né, 2 pessoas. Eu ouvi essa semana o Frei Gilson, ele está na Itália, ele é do Brasil, não sei Sim, se... sim, já ouvi Então, falar. ele falou isso e o Padre Ricardo falou isso também. Falaram assim, nossa, eu fico impressionado porque, assim, um menino de 15 anos conseguiu ser santo e eu, com a minha idade... É mesmo Quer verdade. dizer, não dá para, né? Você não pode comparar, né? Sim, nunca vale a pena chamado comparar. é- O chamamento é pessoal, é cada um, não é? O chamamento que Deus nos faz faz-me a mim, à minha história. E aí, a gente falando de chamado, me veio agora aqui na cabeça, assim, né? Até para as pessoas que estão assistindo. Como é que as pessoas podem perceber, ou então chegar mais próximo, assim, eu talvez possa ser, mas eu não sei, tenho dúvida, né? Existe o encontro vocacional. Claro. Né? Os retiros também, né? Há retiros vocacionais, há Não uma proposta, por necessariamente a exemplo... pessoa quando vai ao encontro vocacional porque vai ser padre Claro. ou coisa assim, né? Claro, é para ajudar a discernir, para dar critérios, para nos dar uma companhia humana também, para perceber que não estamos sozinhos nas nossas dúvidas, nas nossas inquietações. E por isso a Diocese de Lisboa tem o pré-seminário da Diocese. Mas claro, mas em primeiro lugar é numa companhia com os sacerdotes nossos amigos, pelo menos no meu caso foi assim, não é? Mas sim, a Diocese tem propostas de acompanhamento vocacional para jovens, desde o 3º ciclo até ao secundário, até universitários e mais velhos, não é? Sim. Então, quem está Com vários assistindo, encontros, vale a pena. pode ir procurar pré-seminário de Lisboa, que tem Ou então também o padre O né, pároco da sua paróquia. o padre da sua paróquia, os padres dos movimentos ter onde essa se orientação. Que dê uma orientação, né, um os padres encaminhamento. dos movimentos das paróquias, Isso. claro que sim. As meninas também, né? Querem ser religiosas Sim. também, né? Procurar, né? Sim. E é isso. Mas, portanto, ter acompanhamento, uma pessoa ser acompanhada, ou seja, porque apesar da vocação ser pessoal e ser um chamamento que Deus me faz a mim e à minha história, é uma decisão que se discerne em igreja, não é? A igreja que confirma a nossa vocação, não é? Por isso precisamos sempre desta companhia da igreja também para nos Até guiar. porque a gente falando aqui também de vocação, o matrimônio também é uma vocação lindíssima, Sem dúvida, né? sem dúvida, E com as sem suas dúvida. grandes dificuldades também, né? sim, Assim, sim. como- Mas Sem que dúvida. também deve ser preparado, né? Deve Claro, ter isso um... Por Isso é o muito Santo Padre também importante, né? propôs agora um itinerário de catecumenato para o matrimónio, não é? Ou seja, de percebermos que é um caminho que se vai fazendo para preparar esta grande vocação, não é? Sim. Porque, ou seja, é preciso mesmo perceber o que é o casamento, não é? O que é que Nosso Senhor... E que ao mesmo tempo é um chamamento que Nosso Senhor nos faz. Faz a quem tem essa vocação, a mim não faz. Que eu sou Sim. padre católico de rito romano e por isso sou celibatário, graças a Deus. Sim. Mas é um chamamento que Nosso Senhor faz, oferecendo-me o outro como um dom para a minha salvação e não é? Isso é importante. Não, mas até ir pros reconhecendo isso e aprendendo isso. Assim, eu tenho um padre amigo nosso que ele falava muito para mim assim, falava, Miriam, se os padres soubessem a importância daquela entrevista antes do casamento, né? Claro. Quantos casamentos, né? Do Encontro curso de de noivo, noivos, é. né? Do curso de noivos, fazer um curso bem feito, né? Para boa você. preparação, Eu acho que assim, tudo do que a gente está conversando aqui, eu percebo muito assim. Em primeiro lugar, é perguntar a Deus, Senhor, o que tu queres de mim? Claro. Eu acho que é a primeira coisa, né? Pormos nas mãos de Deus, claro. Né? E também a Virgem Maria, porque sem ela sim. também não, é importantíssimo, né? A intercessão dela. Há um meme que eu gosto sempre imenso que é assim, Deus a passear no céu, com São Conversar com Pedro ao São lado, Pedro. conversar com São Pedro,
e a dizer assim, como é que este tipo está aqui, não é? A olhar para com Já alguém sei com um qual é. traste, não é? E depois o São Pedro a olhar para a papelada, com os portões do céu fechados, a dizer, não sei, não está na Como lista, onde não é? eles estão entrando, E né? como é que eles estão entrando? E vê-se Nossa Senhora a cunha a puxar com o terço as almas para o céu. Não, e ele vira, e Jesus vira para Pedro e fala assim, deixa que isso é coisa da minha mãe. Exatamente, exatamente. Esse meme é bom. Mas é isso, né? Assim, e a importância, né, também, depois que você faz essa pergunta a Deus, né? A importância também do sim, né? De você se colocar. Ou seja, levarmos a sério, do mesmo modo que que Deus nos leva a sério, não é? E que por isso corresponde às exigências do nosso coração, às exigências de justiça, de verdade, de beleza, de bem, de belo, de tudo isso que são coisas que nos falam de Deus, não é? Também nós temos que levar a sério Deus, porque Deus é fiel. Não é? E por isso, por mais que haja dúvidas, por mais que no seminário uma pessoa não é tentada a dizer, somos tentados a dizer, pronto, já chega, para mim já chega, vou-me embora. Quando é difícil, quando não percebemos o caminho, quando há dúvidas, não é? Mas é importante, de facto, saber que Nosso Senhor é fiel, não é? E, portanto, se Nosso Senhor me chamou a dar um determinado passo, Nosso Senhor quer alguma coisa com isso, não é? E que não se enganou. Não é? E, portanto, se foi verdade que Nosso Senhor me chamou, então... A confiança dele. Como é que começou a sua... Assim, você já falou que sempre foi muito religioso, sempre tem uma família, mas tem algum ponto, assim, que te deu, assim, a devoção maior à Nossa Senhora, ou você sempre foi muito, assim, Nossa Senhora? Ou tem alguma... Ele falou da devoção ao Schoenstatt. Sim, né? se calhar Schoenstatt foi decisivo para me dar Nossa Senhora como mãe. Não sei, acho que a minha casa, a minha mãe e a minha avó, exemplo. sempre tive esse exemplo, de facto, sempre gostámos muito de Nossa Senhora. Pronto, sempre esteve Nossa Senhora por meio, portanto, sempre gostou muito de Nossa Senhora, sempre. Mas se calhar também o seminário também foi importante, não é? Para voltar a justamente perceber, pôr o meu sacerdócio nas mãos de Nossa Senhora, isso também foi também decisivo. E depois por perceber isto, por experimentar na minha vida também que ela é que é a grande cunha para me salvar, para eu me salvar, não é? E portanto, eu acho sempre que é muito impressionante, porque podemos olhar, por exemplo, às vezes as pessoas dizem-nos, Senhor Padre, mas uma pessoa vai a Fátima e há tanta gente que depois não põe os pés na missa, que não tem nada a ver. E eu digo sempre, calma, e olho sempre com calma, porque Nossa Senhora sabe o que faz, não é? E é mesmo bonito, porque há imensa gente que às vezes tem dificuldade em aproximar-se de Nossa Senhora, mas pelas mãos de Nossa Senhora vai. E, portanto, diante desta evidência de que, de facto, Nossa Senhora não é mais uma, não é? De que, de facto, Nossa Senhora é a rainha, não é? Diante dessa evidência, e de olhar para a minha vida, quer dizer, não quero viver longe dessa evidência. E é impressionante que quando a gente começa a rezar o rosário, rezar o terço todo dia, como muda, né, a nossa vida, né? A gente vai percebendo, não tem como, né? A intercessão dela e a mãozinha dela ali em cima da gente cuidando, né? Sim, sem dúvida. Mari, sabe que eu acho uma coisa importante também é a gente entender, e os jovens também, assim, o Padre Lourenço é um padre jovem, mas a gente tem que entender que não é um homem comum, não é um homem normal como os outros, né? Existe o senhor é um padre, e isso às vezes as pessoas confundem. O respeito, né? Eu acho que é importante, como o senhor conviveu com muitos padres na sua casa e tudo, a gente gosta, e a gente também, né, gosta sempre de colocar que tem que se ter um grande respeito, porque é um homem escolhido. Acho que é preciso... Né? E o amor é ao sacerdócio, ou seja, eu percebo isso, é preciso também depois ter atenção para não haver um cuidado, ou seja, eu sou pecador, não é? E portanto... Mas ao mesmo tempo, claro, o Nosso Senhor escolheu-me para ser seu sinal na terra, né? Com o sacramento da ordem, para o fazer chegar a todo lado, para oferecer os seus sacramentos, para oferecer a sua graça, para ser um dispensador da graça, para oferecer o seu perdão, para celebrar a Eucaristia, para celebrar a Santa Missa, não é? E claro, isso em primeiro lugar põe-me a minha intenção de olhar e dizer assim, caramba, converte também, não é? E portanto a reverência e o amor e o respeito ao sacerdote não é ao Lourenço, não é? Não, o Lourenço é um homem cheio de pecados, cheio de falhas, é ao padre, ao sacerdócio, não é? Não porque eu sou uma pessoa extraordinária, porque não fui eu que me escolhi para ser padre, foi Nosso Senhor que me escolheu. Mas o sacerdócio tem que ser... Claro, tem que haver um amor ao sacerdócio, mas pelo sacerdócio, não pelo padre em si, não é? Não pelo homem em si, mas pelo sacerdócio, não é? Ou seja, pelas graças que o sacerdote traz, não é? E por isso é que eu tenho que continuar ainda como padre, não passei a ser mais do que ninguém, não passei a ser mais nada, mas como padre, não passei ou seja,
que não é pelo meu mérito, não é? É Cristo. Só vai ser mais porque cobrado o único sacerdote ainda. é Cristo, não é? Eu participo do sacerdócio de Jesus, não é? O único sacerdote é Cristo. Não é? Eu tenho uma amiga que ela Mas, é claro, mãe de padre e ela vira e as pessoas chegavam assim, o nome dele, como se fosse assim, Lourenço, batia nas coisas. Padre Lourenço. Ela como mãe, sabe? Ela falou assim, não é Lourenço, é Padre Lourenço. Eu já levei umas broncas dessa, porque na minha adolescência a gente estava sempre com o padre, né? Os padres tinham padres amigos nossos, são, né? Amigos Viviam nossos. na E intimidade às vezes da nas casa. férias, né? Eu falei assim, aí eu falava o nome, né? E minha mãe, ei, não é assim não, já puxava a minha orelha, né? Porque isso é bonito, né? Assim, esse cuidado, esse respeito. A mim comove-me sempre muito quando alguém tem, justamente pessoas mais velhas, quer dizer, que tratam por pai, não é? Padre, pai, não é? A palavra padre significa pai, não é? Que me tratam por pai, não é? Eu de facto também tenho tido, graças a Deus, coisas muito bonitas de ver milagres a acontecer, de que Nosso Senhor de facto conta com o meu ministério, que Nosso Senhor conta com a minha entrega, não é? Seja nos sacramentos de pessoas que estavam a morrer e que esperaram que eu chegasse para morrer, não é? Para que eu desse o último sacramento e quando comecei a rezar, a celebrar o sacramento da unção dos enfermos, a pessoa morreu, não é? Isso, já experimentei isso, não é? E lá está, mas não é por mim, Não. é pelo sacerdote. Porque é Cristo que É o Espírito sacerdote Santo que age em agindo, persona né? Christi. E isso na pessoa cada de vez Cristo. mais vai acontecendo para o senhor ver realmente, nossa, mas o senhor me Isso queria também mesmo, chama a minha conversão e por isso é que é tão importante rezarmos pelos sacerdotes, não é? Para que Sim, sejam verdade. santos, não é? Porque ao mesmo tempo também nos podemos tornar funcionários do sagrado, não é? Podemos ser fazedores de coisas de Deus, não é? Ou então podemos nos tornar soberbos de achar que, não é? Claro, temos essa tentação, não é? acostumar, Mas não né, nos, com as não nos coisas. aburguesarmos, não é? Sim. É bom, faz-nos bem, não é? Por isso é que aquilo que a Igreja pede aos Ter o sacerdotes, cuidado pobreza, sempre, castidade né? e obediência. Eu acho que é aquele, né? Orar e vigiar, né? Orar e Sempre vigiar, estar em sempre, alerta, né? É muito bonito quando eu vejo assim, né? E o Senhor tem isso, o cuidado com a Eucaristia, né? Um sacerdote que tem não perder esse cuidado com a Eucaristia, né? Na hora de fazer a consagração, na hora de fazer... É tão bonito isso. E assim, quem assim, a gente que tenta buscar e praticar, eu falo tenta porque é tentar todo dia realmente, mas assim, tenta buscar e praticar, a gente vê isso, né, assim, e o sacerdote é isso que você estava falando, como o Senhor olhou para aquele padre que te inspirou, né, vocês também inspiram a gente, quando a gente olha para os senhores, né, olha para vocês, a gente, poxa, que lindo, que bonito, né, assim, cuidado, eu né, quero ter esse respeito, eu não vou ser padre, mas eu quero ter esse respeito, eu quero ter esse cuidado, né, então assim, Sem dúvida. É viver e testemunhar mais uma vez, né? Sim. Que a gente estava Não, falando. e até os meninos que estão na missa, né? Olhar e falar, Sim, né? É o caminho, né? É o caminho, verdade, é o testemunho. o testemunho. Sem dúvida. Bom, a gente pode falar de muitas coisas ainda aqui, né? A gente já está falando, mas assim, eu acho que fazendo até que um resumão, né? Assim, inclusive, é falar realmente assim, existem várias vocações, é importante a gente pedir a Deus o que Ele quer da gente, né? E agora, no tempo do Advento, né? No tempo do Natal, as famílias se unirem, né? Terem essa importância desse cuidado, desse carinho em arrumar o presépio, né? Colocar com cuidado. Por exemplo, fazer uma coroa de Advento, pôr aqueles estandartes do Menino Jesus à janela para anunciar que vem aí Jesus, não é? Termos este cuidado de preparar bem o Advento, contarmos com Nossa Senhora. Não só a casa, mas também a nossa. Exato, o nossa coração, casa. a vida, a pôr a vidinha em ordem, a dizer assim, de forma simples, para que Nosso Senhor de facto possa vir, não é? Para que Nosso Senhor possa vir. Porque... E o senhor fez aniversário agora, não foi? Sim, é verdade. Foi segunda ou domingo? Foi domingo. Foi Domingo, no pois é. passado. Quantos anos, padre? Fiz 26. 26 Tenho 26 anos. anos, sim. E 5 meses de sacerdócio. Exatamente, é verdade. bonito. Sem dúvida. Agradecer pelo seu sim, viu, padre? Eu é que agradeço. E a assim, gente, a eu que gente agradeço a pede vossa também companhia. que o senhor continue perseverante, contando Obrigado, com a Casa. amizade das famílias. temos né? uma surpresa, um bolinho de parabéns pro padre. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Obrigado. Meu pai Agradeço está imenso. trazendo. Obrigada, que bom. pai. Um bolo de chocolate.
É um Gosto bolo bem imenso. gostoso. Gosto imenso. A Sou um grande fã. gente canta agora? Ou... Antes de cantar o parabéns, a gente vai cantar o parabéns, depois vamos terminar com uma benção do padre, né? Claro que Assim, sim. para todo mundo. E eu queria deixar avisado aqui para todo mundo que no próximo podcast a gente vai estar recebendo um casal, um grande amigo, casal grande amigos nossos, né, assim, que são do Exército de São Miguel. Eu conheci eles através do Instituto Reze daqui de Portugal, e a gente vai falar sobre isso, justamente sobre família e Natal, que vai ser muito bonito também, porque aqui está o padre, falou na sua visão, né, do advento, inclusive. Abrindo, tudo. né, esse tempo, e depois, né? agora, a gente vai receber esse casal. Portanto, fiquem ligados, atentos, assim, compartilhem essa conversa, deixem seus likes, né, assim, comentem bastante o que vocês gostariam de ouvir no próximo podcast, quais são as suas dúvidas em relação ao Natal, né, como é que eu posso preparar melhor o meu Natal aqui em casa, como é que eu falo para os meus filhos sobre o Natal. Então, assim, fiquem ligados, que vai ser muito bom esse próximo assunto também, junto com a Adriana e o Marcelo. E Padre Lourenço na paróquia do Estoril. Do Estoril, Santo Antônio do Estoril. Está Santo como Antônio do vigário, né, Estoril. da Vigário paroquial. E quando alguém Então, precisar, alguém precisar, né, tem de todo o um... gosto, claro. É isso. Desculpa, mais um alerta, uma coisa importante. Nessa época do Advento, vão ter as confissões, que normalmente se unem padres, né, Sim, das geralmente, paróquias. por exemplo, também aqui nesta nossa vigararia de Cascais, mas há sempre um reforço dos tempos de confissão e de celebrações penitenciais para podermos, de facto, preparar o coração, não é? Em que há uma maior disponibilidade, e geralmente vêm padres de vários sítios e juntamos-nos vários, que é para poder oferecer Então às pessoas um tempo. não vai faltar oportunidade para a pessoa. Acho que não, penso que não. Muito bem. Muito obrigada, padre. Obrigado, Vamos... eu é que agradeço muito. Acende aí a velhinha para a gente cantar parabéns pro padre. Vamos fazer a bênção e aí... O que você quer? Pode ser a bênção primeiro, né? Então, Tá bem, depois muito a bem. gente canta. Então, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, com a intercessão da Sempre Virgem Maria, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. Parabéns. 25, 26. 26. 26. Muito obrigado. Pai, ajuda aí no parabéns, para ficar bem bonito. Vamos lá. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para o menino Lourenço. Padre Lourenço, uma salva de palmas. Muito obrigado. Obrigada, Padre, por Comemorar Agradeço muito. sempre a vida, né? E agradecer pela sua vida, agradecer pela sua presença aqui no meio de Agradeço, eu é nós. que agradeço muito. Estamos muito Obrigadíssimo. felizes. Obrigada, Deus Padre. abençoe. Obrigada. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada a todos que ficaram aqui conosco até agora.